Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus nesse momento que temos vivido. É um momento difícil e eu reforço para você que entrou depois do nosso início que nós temos mantido a nossa igreja fechada ainda e por isso nós não tivemos o programa completo e não temos tido o programa completo. Nós preferimos e decidimos suprimir o momento do louvor, porque o momento do louvor era um momento em que fazia com que mais pessoas tivessem que estar aqui na nossa nave. Nós sabemos o quanto isso é triste, o quanto essa situação ela nos atinge de inúmeras maneiras, e eu repito isso todos os sábados ou todas as vezes que estou aqui, que esse momento de isolamento, de distanciamento, esse momento de risco à nossa saúde constante, nos rouba a paz e nos prejudica não apenas a nossa saúde física, mas também atinge de maneira violenta a nossa saúde mental. Também atinge a nossa saúde econômica por conta desses fechamentos e o lockdown. A nossa comunidade de membros tem sofrido violentamente também nas questões da saúde financeira e econômica, com negócios fechados, com perda de emprego, com salários reduzidos, com atrasos, com os que são autônomos sem condição de buscar diariamente o seu recurso. Também nos atinge nas questões relacionais e familiares, e quantas pessoas pelas quais nós temos orado, que têm tido dificuldade em casa nos relacionamentos com os filhos, os relacionamentos conjugais. Nós sabemos também que, infelizmente, as questões relacionadas a abusos dentro de casa, sejam eles psicológicos, verbais, ou mesmo físicos e até sexuais, são realidades nesse contexto que estamos vivendo. E também a nossa saúde espiritual tem sido afetada, afinal de contas nós temos perdido aquilo que é o que retroalimenta a nossa vida espiritual, que é a comunhão dos crentes. Esse lugar que nós estamos é o lugar de comunhão dos crentes, e manter esse lugar fechado realmente gera prejuízos enormes para a vida espiritual daqueles que se dizem crentes, e nós temos consciência disso. No entanto, em prol de algo comum, que é o amor à vida, nós temos mantido desde o início dessa pandemia as portas dessa igreja fechadas. Mesmo nos momentos em que nós tivemos uma fase verde, nós resolvemos ainda assim preservar as nossas portas fechadas para que os nossos membros, os nossos vizinhos, enxergassem nessa nossa decisão um verdadeiro testemunho, um testemunho de que esse lugar não existe com nenhuma outra intenção que não o amor à vida. Mesmo sabendo disso, eu sei que o sofrimento bate à porta das pessoas, e a vida espiritual e a igreja é um lugar que pode dirimir essas questões. E por isso, nesse momento, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, em nome dessas questões que o momento que vivemos tem nos trazido mais à flor da pele. Quero mencionar alguns pedidos especiais de pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras, pessoas que estão lutando pela vida, de familiares e amigos que estão internados, outros que estavam até pouco tempo atrás à espera de um leito de UTI, agora conseguiram um encaixe. Nós temos pessoas que perderam essa semana entes queridos ou amigos, e todas elas dos nossos grupos aqui, seja da Igreja do Parque Jaguara, da Vila dos Remédios, do Jardim de Abril, do Jardim Oriental ou aqui do Jaguaré, que são as igrejas da nossa região, as quais eu cuido e pastoreio e que estão nesse momento ainda fechadas. Em nome dessas pessoas que têm tanto pedido, eu quero nesse momento reservar de maneira bem solene um momento de oração, e eu peço que aí onde você estiver, você também se conecte com Deus. Menciono aqui a pequena Olívia, filha dos meus primos William e Fernanda, que nasceu recentemente, há alguns dias, 2 dias, e que ainda está no hospital, mesmo já tendo tido o tempo da alta, mas ainda está no hospital por conta de um pequeno desvio ali nos índices de plaquetas que está sendo investigado, e eu peço oração especial por eles, e também pela Fernanda e o Moisés, bons amigos que também receberam o presente do Joaquim,
no mesmo dia da Olívia, há 2 dias atrás. Que Deus abençoe os novos papais e a vida dessas crianças que renovam a nossa esperança e a nossa fé na vida, mesmo em tempo de morte. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nesse momento nós estamos na Tua casa, conectados. E daqui de onde estamos, nós queremos alcançar as casas, ou melhor, as igrejas que se reúnem nas casas dessas pessoas que estão conectadas. Eu menciono aqui, ó Pai, aquelas pessoas que estão enfrentando lutas financeiras, para que, de alguma maneira, ó Pai, elas possam, através da conexão que tem contigo, serem conectadas a outras pessoas que podem abençoá-las nas suas demandas e necessidades, porque também já foram abençoadas por Ti. Ou seja, o papel da vida cristã é conectar pessoas em nome da bênção. O Senhor nos abençoa, não porque somos bons, mas para que nós possamos abençoar outras pessoas. Nós também pedimos pelas famílias, os casais, filhos e pais, que nesse momento têm vivido dificuldades e dramas dentro de casa, que o Senhor possa também reconstruir o espírito de amor dessas famílias. Pedimos por pessoas que estão enlutadas e que nesse momento precisam do seu consolo, pessoas que estão enfermas, que precisam do teu cuidado, e também pela nossa vida espiritual, ó Pai, que tem sido afetada, atingida e abalada. Mas agradecemos a Deus pela vida de crianças que têm nascido nas maternidades. Essa semana nós recebemos bonitos presentes. Que o Senhor esteja com os papais e as mamães novos que receberam a vida nesse momento nos seus braços, que sejam preparados com o melhor da sua paciência, com o melhor da sua dedicação, com o melhor do seu carinho, com o melhor das suas condições de educação. Que o Senhor conduza essas crianças para crescerem em saúde e também em graça. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Bom, nós vamos abrir nossa Bíblia e vamos ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o verso 25 em diante. Eu vou ler com você esse trecho e quero pedir que você abra a tua Bíblia e acompanhe comigo a leitura que faremos. É uma leitura que trata sobre a questão da ansiedade pelas coisas da vida e por isso o título do nosso sermão de hoje é Não Andeis Ansiosos. Essa é uma palavra de Jesus nos Evangelhos e, portanto, eu quero compartilhar com você reflexões sobre esse trecho do Sermão da Montanha em que Jesus trata das questões relacionadas à ansiedade. Eu leio no verso 25 do capítulo 6 em diante assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia a mais ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer um daqueles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Uau! A ansiedade. Eu saía da casa dos meus pais depois de um almoço, 2017, e naquela ocasião eu trabalhava, eu tinha acabado de começar meu ministério, e eu estava atendendo ministerialmente como pastor 2 escolas na região da Zona Sul de São Paulo e uma igreja. Eu era pastor auxiliar da comunidade adventista do Morumbi durante os finais de semana, mas durante a semana eu era o pastor estudantil, o capelão do colégio, da escola adventista do Jardim Lilá,
e da Escola Adventista do Jardim das Palmeiras, lá na região da Zona Sul de São Paulo, Associação Paulista Sul, qual tenho muito carinho e muitas saudades também do trabalho que realizava ali, aquela região tão agradável de São Paulo. Eu digo agradável sem nenhuma hipocrisia na fala, agradável porque é uma região de pessoas muito agradáveis, de pessoas muito acolhedoras, uma região que cativa verdadeiramente. E aos finais de semana eu tinha as demandas da igreja e durante a semana eu tinha as demandas do colégio. E quando eu estava durante a semana, os meus chefes ali, pessoas queridíssimas, com os quais eu tenho um carinho e amizade até hoje, menciono aqui o professor Itamar, o professor Anderson, que eram os diretores daquelas 2 unidades escolares em que eu trabalhava, eles me diziam assim: pastor, a sua atividade é aqui, o que você faz lá na igreja no final de semana é um apoio que você dá, mas o seu foco é aqui. E quando eu chegava no final de semana na igreja do Morumbi, a liderança, os anciãos e mesmo o pastor titular, que também é um querido amigo, um homem de Deus com o qual eu convivi, tenho o privilégio de ser amigo, que é o pastor César Camacho, ele dizia assim: olha, André, o seu trabalho é aqui, o que você faz durante a semana lá é um apoio que você dá às escolas, mas as suas principais responsabilidades são aqui na igreja. E eu passei 1 ano naquela condição. E aquele era um ano de muitas ansiedades, porque eu tinha acabado de terminar o seminário teológico com muitos percalços e por alguma razão eu estava começando, enfim, a minha jornada ministerial e era divertido em algum sentido, porque eu estava realizando um sonho, eu estava começando, eu estava aprendendo, batendo cabeça, mas tentando aprender, mas ao mesmo tempo aquilo, sem que eu percebesse, estava me levando a um nível de esgotamento total. Eu almoçava em julho de 2017 na casa dos meus pais e eu saí de lá para levar um relatório que eu tinha que entregar na sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região sul da capital paulista, na Associação Paulista Sul, que fica no Capão Redondo, e eu estava saindo da região da casa dos meus pais, que fica na Avenida Sabará, aqui em São Paulo, e peguei um caminho pelo Largo do Socorro, a avenida que vai dar na Avenida M. Boimirim, esqueci agora o nome, ali não é Guaporé, faltou o nome da avenida, Guarapiranga, obrigado Estevam que está aqui atrás nas câmeras, e eu estava na Avenida Guarapiranga com meu carro, e eu parei no farol, e quando eu estava chegando no farol, eu tinha saído já ali da casa dos meus pais há alguns minutos, eu comecei a sentir, eu já estava sentindo desde o momento do almoço, uma dor na nuca muito forte, e era uma dor contundente, e essa dor na nuca persistente, quando eu entrei no carro sem pensar em nada, não estava com a cabeça sugestionada em nada, eu entrei no carro, comecei a dirigir, a dor começou a aumentar e eu comecei a sentir o meu braço esquerdo formigando, e esse braço formigava e ele perdia um pouco da capacidade de pega nas mãos, e eu estava segurando o volante, no primeiro farol da Avenida Guarapiranga, ali ainda próximo do Largo do Socorro, eu perdi o sentido, ou melhor, o controle desses 3 dedos que seguravam o volante. Eu não conseguia mais dar comando para eles, e naquele momento eu já estava com a minha respiração muito alterada, o ritmo respiratório bastante alterado, e também o ritmo de batimento cardíaco extremamente violento. Eu estava com um ataque cardíaco ali, aquela respiração muito ofegante, dor na nuca, o braço formigando, e naquele momento eu era o primeiro no farol, com o pé no freio. O meu carro, à época, era um carro automático, então o carro automático você fica com o pé no freio, quando você tira, ele anda, ele não tem embreagem, então eu estava com o pé no freio para ele ficar parado, e naquele momento o meu desespero foi grande, e eu comecei a ficar assustado com aquilo, achando que alguma coisa muito grave estava para acontecer, e eu tive um súbito, um repentino escurecer das vistas, um súbito apagão, e naquele momento eu perdi todo o controle, o meu pé saiu do pedal, do freio, o carro andou e subiu a calçada, por uma sorte tremenda, a calçada que tinha era a calçada de um lava rápido, e portanto ela tinha um meio fio como de postos de gasolina, não era elevado, era uma espécie de na mesma altura do asfalto, e pela sorte não tinha ninguém passando, porque quando eu recobrei ali a minha consciência, a visão do que estava acontecendo, o meu carro já estava em cima da calçada, e ali eu puxei o freio de mão assustado, coração batendo ainda mais forte, o braço formigando muito,
dor na nuca, os olhos, a vista ainda embaçada. Eu comecei em desespero a tentar saber o que fazer. Tinha do outro lado da rua um carro do resgate, mas ele aparentemente estava vazio e desligado. E eu peguei o meu celular, coloquei no Waze hospital, e o hospital mais próximo dali estava a 1,3 quilômetros dali onde eu estava. E eu coloquei no Waze e saí correndo para o hospital de carro, dirigindo, muito assustado com aquilo, e a todo momento com uma dor forte no peito, apertando aqui violentamente a região torácica, e uma dor que me chegava a fazer engasgar, e aquilo me deixava muito assustado. E o hospital que eu fui levado é um hospital chamado Next, que em algum momento já foi o Hospital da Luz, e que em algum momento já foi o Hospital Largo 13, se não me engano, que fica no Largo 13 de São Paulo, próximo ao Socorro, ali na região de Santo Amaro. E quando eu cheguei, eu estacionei o carro no estacionamento ao lado, e eu deixei o carro engatado, e eu falei, olha, estou passando mal, e eu nem peguei papelzinho, joguei a chave na mão do guardador de carros, e eu peguei só meus documentos, e fui para o hospital. Eu entrei na porta do hospital, a mulher que estava atendendo ali, fazendo um direcionamento da fila, um hospital bem pequeno, com pouca infraestrutura, ela olhou, perguntou, o senhor está bem? Eu falei, não, eu acabei de ter um súbito, um desmaio, eu estou com uma dor na cabeça muito forte. Ela falou, então o senhor vem direto para a triagem, não vai passar nem no cadastro. Chegou na triagem, a minha pressão estava 17/12. E quando a minha pressão foi avaliada naquela condição, e eu estava sozinho, o responsável técnico ali pela área da triagem, ele me disse assim, você vai precisar ir direto agora para o atendimento médico, para a gente avaliar isso. E ele já me encaminhou com uma pulseira numa cor de emergência e urgência, para um eletrocardiograma, para um raio-x e para um exame de sangue que eu deveria fazer. Eu fui, e nesse momento, antes de fazer os exames, eu fui direto para a sala de uma médica. E ela estava atendendo ali, plantonista na ocasião, e ela começou a me perguntar sobre a minha vida. Ela falou, como anda a sua vida? E eu comecei a ficar desesperado com aquilo. Eu falei, eu estou infartando aqui, ela está querendo que eu conte a história da minha vida. Eu falei, moça, doutora, eu tô assustado com isso aqui. A minha vida, eu acordo 5 horas da manhã para chegar 6h30 no colégio, porque eu tenho que me arrumar e pegar o trânsito. E 6h30 é o horário que eu tenho que fazer os cultos no colégio. E eu trabalho os 5 dias da semana, e os 2 dias do final de semana eu trabalho numa outra atividade, que eu sofro demandas também. Eu tenho família, filha, eu tenho os cuidados da casa, eu tenho os meus anseios, a cobrança das entregas em todos os lugares, mas isso não importa agora, doutor, eu estou passando mal, a senhora precisa me dar um remédio, precisa acontecer alguma coisa. Ela falou, calma, você não está tendo um pico hipertensivo, ou melhor, você não está tendo um pico de ansiedade por conta da sua pressão ou da sua hipertensão possível, você está tendo um pico hipertensivo por causa da sua ansiedade. Eu vou fazer os exames e eu vou te dar um medicamento. Ela fez os exames, fez o eletro, e dali do eletro e dos outros exames, eu fui para a enfermaria, e a enfermeira veio me trazer um remédio, e quando ela me trouxe um remédio, eu perguntei que remédio era aquele. E ela falou assim, é um diazepam, o senhor vai tomar um comprimido de diazepam. E eu não sabia o que era um diazepam. E aí eu peguei meu celular, joguei no Google diazepam. E quando eu joguei no Google diazepam, qual não foi minha surpresa? Que o Google me disse que aquilo era um ansiolítico. E eu chamei a enfermeira e falei, não, peraí senhora, eu estou infartando, a minha pressão está 17/12. Eu preciso de um captopril, de um capotem, uns remédios que meu avô punha embaixo da língua quando ele estava com pressão alta. Eu preciso baixar isso aqui, diazepam é ansiolítico, não vai mudar nada. Ela falou, olha, eu não posso mudar a sua medicação. Foi a doutora, se você quiser a gente chama ela aqui, muda. Eu falei, não, mas eu preciso, isso aqui não vai resolver minha vida. Ela chamou a doutora falou, calma, seu Andrei, você precisa se acalmar, você está muito ansioso, você vai tomar esse remédio e você vai ficar em observação durante 1 hora. Eu tomei o remédio e naquela 1 hora eu não dormi, eu não me acalmei, eu só fui inúmeras vezes ao banheiro esvaziar minha bexiga, porque aquilo estimulou bastante a minha bexiga, e eu não me acalmei, e na minha mente o tempo todo eu estava prestes a morrer. A iminência da morte era muito clara naquele momento. Então, eu comecei a ligar para os meus familiares, enfim, eu comecei a falar com a minha esposa é enfermeira, e ela começou a me acalmar, começou a concordar com a médica, que me deixou naquele momento profundamente indignado com ela, porque eu quis dizer assim, peraí, eu estou morrendo, e a minha esposa não está nem aí porque eu estou morrendo, e ela está concordando com a médica que está errada e que tinha que ter me receitado um captopril, e não me receitou um captopril, ela me receitou um diazepam, e eu indignado falava com a minha esposa, e nesse jeito sanguíneo
de ser, eu reparei que a enfermaria toda estava olhando para mim enquanto eu discutia com a minha esposa e falava mal da médica. E aí eu me acalmei um pouquinho ali, eu falei, não, peraí, isso está errado, eu estou morrendo, comecei a ligar para outras pessoas. O meu irmão mora ali perto, ele foi pastor da igreja de Santo Amaro por bastante tempo, então ele reside ali naquela região mais acima, e eu liguei para ele e falei assim, ó, Júnior, é o seguinte, eu estou acolhido aqui na região do Largo 13, num hospital, e nesse momento eu não sei o que vai acontecer, minha pressão está muito alta, existe um alto risco de que eu vá infartar aqui. E eu preciso contar para alguém saber que eu estou aqui. E ele ficou um pouco assustado, mas também achando estranho aquilo, porque eu tinha, à época, 29 anos, e não tinha nenhuma comorbidade relacionada à pressão. Então eu fiquei aguardando aquela 1 hora, e passada 1 hora, a minha pressão ainda estava 14/9. E eu voltei na sala da médica, no consultório médico, e ela falou, bom, seu Andrei, sua pressão está 14/9, já melhorou bastante, mas o senhor tem que se acalmar mais um pouco. Eu falei, doutora, o que está acontecendo? Ela falou, acabei de ver os seus exames, e os seus exames estão todos ok, você não tem nenhum problema cardíaco, isso foi um ataque de ansiedade, um ataque de pânico. Então o senhor vai se acalmar mais um pouco, eu não posso liberá-lo com 14/9, eu tenho que esperar chegar pelo menos a 12/8, e aí eu te libero, então o senhor vai ficar mais um pouquinho aqui com a gente. E eu não estava admitindo aquilo. Eu fiquei ali, quando chegou em 12/8 me liberaram, e eu naquele dia, era uma terça-feira, se não me engano, eu liguei no meu hospital, que atendia o meu convênio, e eu marquei para o dia seguinte uma consulta com um cardiologista. Quando eu cheguei no cardiologista, no dia seguinte, era cedo, a minha pressão estava 16/10. Era 9 horas da manhã e o cardiologista achou aquilo estranho realmente. Muito cedo para você estar com a pressão assim. Ele falou, bom, suspeito que você possa estar desencadeando uma hipertensão. E o que você tenha tido no teu carro tenha sido ali um efeito disso. Então eu já vou te receitar um remédio para hipertensão e vou pedir todos esses exames. E ele me pediu muitos exames de todo tipo de exames. Você que faz baterias de exames cardiológicas conhece esses exames, mas eu fiz além desses exames. E eu demorei 1 mês para conseguir fazer todos os exames e receber o resultado de todos, para então voltar no cardiologista. Nesse 1 mês, eu tomava um comprimido por dia que ele tinha me receitado, e eu me fiava nesse comprimido. Acontece que nesse intervalo de 1 mês eu quase morri umas 5 vezes. Por mais 2 vezes, pelo menos, eu fui ao hospital. E por outra, uma terceira vez, eu fiquei no meu carro achando que ia morrer 3 horas da manhã. Porque eu tinha acordado 3 horas da manhã e com mesmos sintomas, dor na nuca, braço formigando, palpitação elevadíssima, o aperto no peito. E eu resolvi nem acordar minha esposa. Eu falei, bom, eu não posso morrer aqui dormindo. Eu tenho que pelo menos pôr uma roupa e tentar ir para o hospital. Nem que eu morra no caminho, porque eu estou infartando aqui. Então eu pus uma calça, uma camisa, desci para o estacionamento, para a garagem onde ficava o meu carro, do meu prédio, entrei no carro e depois de uns 20, 30 minutos, ali em oração, já tinha começado há algum tempo os sintomas, eles se acalmaram um pouco, eu dormi no carro. Uma outra ocasião eu estava almoçando num restaurante e eu passei muito mal, quase não paguei a conta e fui para o hospital, cheguei no hospital dizendo do que eu estava tendo, passei por todos os exames de novo, olha, não é nada, André. Depois de 1 mês que saíram os resultados dos exames, eu voltei no cardiologista. Quando eu cheguei lá com os meus exames, pronto para receber a pior das notícias, ele olhou e coçou a cabeça e falou assim, olha, André, você não tem nada. Você não tem nenhum princípio de arteriosclerose ou de entupimento das artérias, suas artérias estão limpíssimas, você não tem o mapa aqui e o holter mostraram que você não tem variação nem pico hipertensivo em nenhum momento do dia, os exames mostram que você não tem colesterol alterado, o seu colesterol bom, ele é num nível excelente, o seu colesterol mau, que é como popularmente a gente chama, ele é super controlado, você não tem princípios de diabetes, os seus exames o seu índice de vitaminas é excelente, você é uma pessoa muito saudável e você tem 29 anos, pode ser que por histórico de família você venha a ser hipertenso lá na frente, mas hoje você não tem qualquer sinal de problema cardíaco, você não tem nenhum problema no coração, você não tem nenhum problema nas artérias, você não tem nada. Eu tenho que inclusive agora tirar o seu medicamento, porque senão esse seu medicamento vai fazer mal para você. Eu falei, doutor, peraí, mas está uma coisa errada. Porque eu quase morri umas 5 vezes desde que eu vim aqui a última vez. E aí ele deu uma risada e falou assim, dessas 5 vezes que você quase morreu, quantas delas você morreu?
E eu disse, bom, o senhor está de brincadeira comigo, né? Porque eu estou aqui vivo, eu não morri nenhuma delas. Ela falou, bom, Andrei, eu acho que o seu problema não é cardíaco, o seu problema é em um outro lugar, o seu problema está na sua mente, na sua cabeça. Então eu preciso te encaminhar para uma terapia e eu vou te receitar um medicamento. E eu tinha um preconceito enorme com aquilo. Eu disse assim, eu não vou tomar esse medicamento, eu não vou em terapeuta. Por que eu vou num terapeuta ficar contando para ele minha vida e ele, o que ele vai dizer? Ele vai ficar falando comigo, o que aquilo resolve? E eu disse, eu não vou. E depois de tanto minha esposa insistir, dizendo que eu estava sendo muito infeliz naquela minha postura, e insistir, ela falou, você tem que fazer alguma coisa. Porque eu continuei me sentindo mal e não conseguindo produzir, porque a doença da saúde mental ela é contraproducente. Você não consegue avançar, você fica parado, paralisado. E ela disse, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, bom, entre ir no psicólogo, fazer terapia e tomar esse remédio que ele me deu aqui, eu vou tomar esse remédio que ele me deu. Acontece que aquele era um remédio receitado por um cardiologista, não por um psiquiatra. Mas era um remédio relacionado, destinado à saúde mental. E eu comecei a tomar aquele remédio. Acontece que aquele remédio me dava efeitos colaterais absurdos. Ele me dava uma sonolência enorme, eu ficava constantemente abrindo a boca no meu trabalho, eu não conseguia permanecer conectado, ele me fazia muito mal e tinha que ter um período de adaptação, mas um belo dia ele me apagava. E eu um dia cheguei em casa cansado do trabalho, eu queria assistir um episódio de uma série que eu acompanhava com a minha esposa, e ela falou, eu vou tomar um banho. E eu deitei no sofá de bruço, e eu deitei de bruço ali no sofá e eu apaguei, eu acordei com ela soprando o meu ouvido. E enquanto ela soprava o meu ouvido, e eu acordei assustado, ela falou, André, eu estou aqui há alguns minutos tentando te chamar, eu já te belisquei, eu já te cutuquei, eu fiquei até assustado, e enfim, você acordou. Aquilo me deixou em pânico mais uma vez. E eu fui fazer algo a não se fazer quando você sofre de transtorno de ansiedade generalizada, que eu ainda não sabia que sofria. Eu peguei aquele remédio e eu falei, eu vou ler a bula. E eu fui ler a bula, e eu fui direto para os efeitos colaterais, o que aquilo pode fazer. E eu descobri que existem muitos efeitos colaterais, sintomas que podem dar o remédio, que são muito comuns, que é sonolência, e alguns desses muito leves. Depois eu vi que tem alguns eventos menos comuns, que tem que ver com uma coisa ou outra, um pouco mais forte. E diz que tem eventos raríssimos, dos quais não há nenhuma evidência de que já tenha acontecido com alguém, e esse evento era para aquele remédio, segundo a bula daquele remédio, era de que para quem sofre de apneia do sono, o remédio gera uma desconexão muito grande, ele te desliga, e quem sofre de apneia sabe que você fica sem respirar por um tempo, e eu não sou médico, então me corrijam quem está me assistindo aqui, mas você fica sem respirar por um tempo, e o seu cérebro te dá um alarme para você voltar a respirar. Então você não morre ali de apneia, você fica sem respirar durante o sono, de repente se assusta e volta a respirar. E o remédio dizia na bula que existia uma raríssima possibilidade, que não foi registrada em nenhum caso, em toda a história daquele remédio, de que esse remédio pudesse desligar esse alarme do cérebro, e quem sofria de apneia poderia ali, em algum momento, não ter esse alarme e morrer. Eu falei, pronto, está aqui. Eu vou ser o primeiro caso de comprovação de que esse remédio mata as pessoas por apneia. Porque eu estava dormindo, minha esposa me chamava e eu não acordava. Já pensou se eu tivesse apneia naquele momento? Eu podia simplesmente não acordar mais. E eu parei de tomar o remédio na mesma hora. Quanta fragilidade da minha parte como pastor está contando essa história para você, não é? Quanta fragilidade da minha parte contar essa. O quanto eu estou sendo vulnerável contando isso para você. Bom, passou um tempo, eu continuei mal, eu tentei outros caminhos, passei um período na clínica São Roque, uma clínica adventista que faz tratamentos naturais, passei com um cardiologista, Dr. Crush, que foi nas mãos dele que meu avô veio a óbito depois de 3 infartos, e também era o cardiologista do meu pai, e agora ele estava sendo meu cardiologista, e ele pegou meus exames e falou, você não tem nada. Você precisa se acalmar e tratar suas questões da saúde mental. E aí, depois de muito relutar, achando aquilo ruim, eu falei, eu vou procurar um psicólogo. Eu comecei a fazer um trabalho com um psicólogo, comecei a fazer terapia, logoterapia, foi aquela que eu mais me encaixei, e eu comecei a gostar daquilo, e eu via valor e sentido naquilo, mas ainda o meu problema não tinha sido resolvido.
até que pela graça de Deus, um pastor amigo, que é administrador, inclusive, hoje, de um campo, administrador de uma associação, ele conversou comigo num concílio pastoral e eu abri o coração, ele disse, eu passei exatamente por isso, e eu quero te indicar uma psiquiatra que resolveu o meu problema. E uma das pessoas mais importantes na minha vida, a qual fui apresentado nesses últimos anos, foi a minha psiquiatra. E essa pessoa foi usada por Deus para resolver a minha vida, nessas questões. E as conversas que tive com ela, e a medicação que ela conseguiu ajustar para mim, foram fundamentais para que eu conseguisse sair e voltar a ser funcional. Hoje, eu estou num período de desmame do medicamento. É possível que já nos próximos 2, 3 meses, depois de quase 3 anos de tratamento, eu enfim fique livre dos remédios e não tenho mais já há bastante tempo, há mais de anos, eu não tenho nenhum ataque de pânico e eu ainda sinto que tenho cuidado do transtorno de ansiedade. Eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizado, TAG, e somado à síndrome do pânico. Porque eu gastei todo esse tempo aqui, nesse início da minha fala, e que eu digo que também já não vai mais longe essa minha fala, eu só vou voltar ao texto e comentá-lo. Então você pode ficar tranquilo com relação ao seu tempo e ao seu almoço, se bem que hoje parte de nós está realizando um jejum aqui na nossa comunidade e no estado de São Paulo, então talvez você não esteja tão preocupado com o seu almoço, mas em respeito àqueles que porventura estão, fique tranquilo que nós vamos ser elegantes com o horário. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu contei essa história assim, de cara. Porque os dias que nós temos vivido são dias que têm nos feito mal, muito mal à nossa saúde mental. E eu tenho atendido inúmeras pessoas que me procuram, relatando sintomas relacionados às doenças da saúde mental. Seja a ansiedade, seja o pânico, seja a depressão, ou outras comorbidades da saúde mental. E em geral, quando me procuram, elas vêm também com o reclame, o lamento de que nas igrejas, em geral, quando se trata desse assunto, o que se responde para essas pessoas é: você está distante de Deus, isso aí é besteira, você precisa se aproximar de Deus, porque quem anda com Deus não tem ansiedade, quem anda com Deus não tem depressão, quem anda com Deus não tem pânico, e isso não poderia ser o maior absurdo a ser dito dentro de uma igreja. Astigmatismo não é falta de Deus. Astigmatismo é falta de um bom óculos. Assim também, depressão, síndrome do pânico, ansiedade não são falta de Deus. São falta de um bom terapeuta, de um bom psiquiatra e, se necessário, de bons remédios. Porque a ansiedade é uma questão de saúde, não é uma questão espiritual. O que essas pessoas diriam a Elias quando ele pediu a morte? O nível de depressão de Elias era tão elevado que ele se senta no chão, encosta numa árvore e diz assim: Senhor, eu não quero mais viver, tira a minha vida agora. O que esses crentes super poderosos diriam para Elias? Elias, espera lá, Elias, isso é falta de Deus, Elias? Não pode falar essas coisas não, tem que ler mais a meditação, Elias. Você leu a lição hoje, Elias? Fez 40 madrugadas com Deus? Foi no culto da mata, Elias? Você está precisando andar mais com Deus. O que essas pessoas diriam para Jó quando ele diz assim: era melhor que eu não tivesse nascido? O que essas pessoas diriam para Davi quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? E o que elas diriam para Jesus quando na cruz Jesus repete as palavras de Davi: Deus meu, por que me desamparastes? Peraí, Jesus, isso aí é falta de Deus, Jesus. Você não pode falar isso não, Jesus. Será que você não está muito distante de Deus? Absurdo, né? Ele era Deus. Problemas relacionados à saúde mental nada tem que ver com falta de Deus. Se bem que caminhar com Deus nos ajuda também na recuperação das questões relacionadas à vida emocional. Mas as doenças da saúde mental precisam ser tratadas como doenças e respeitadas como doenças e atendidas pela medicina como doenças. Mas pastor, a gente não acabou de ler aqui que Jesus está dizendo: não andeis ansiosos? E o senhor está dizendo que o senhor sofre de ansiedade? Como assim? Então tem alguma coisa errada.
A ansiedade sobre a qual Jesus coloca aqui, fica clara no contexto, é a ansiedade sobre a qual eu quero falar agora para caminharmos para o final. A ansiedade sobre a qual Jesus está dizendo aqui é aquela ansiedade que tem que ver com os anseios e as carências relacionadas às questões dessa vida. Ele não está tratando aqui da ansiedade como patologia. A ansiedade como patologia precisa ser tratada como patologia. Agora, a ansiedade como carência, a ansiedade como anseio por coisas perecíveis dessa vida, esta sim, existe uma mensagem bíblica direta para que nós nos afastemos dela. E ele deixa claro, por que vocês estão ansiosos quanto ao que é a vez de comer ou beber, quanto ao seu corpo ou quanto ao que é a vez de vestir? Por que os interesses dessa vida estão dominando você? Como resolver isso? Desde o Éden, nós abrimos mão da nossa vida eterna e aceitamos a finitude. E eu já disse isso aqui uma vez, mas o que fez com que Adão e Eva abrissem mão da eternidade e aceitassem a finitude foi a ilusão de que eles poderiam ser Deus aqui nessa vida. A serpente diz para Eva assim: se você comer desse fruto, certamente sereis como Deus. E a ilusão da divindade, a ilusão do poder, a ilusão de que podíamos ser Deus, fez com que nós aceitássemos a finitude, deixássemos de sermos imortais e passássemos a sermos mortais, em troca de que, no período curto de vida que passássemos aqui nessa vida, nós pudéssemos experimentar o que é ser Deus. E todos nós nascemos com essa mancha no coração de um desejo ilusório de que podemos ser Deus, e quando nascemos na maternidade dispara um cronômetro em contagem regressiva da vida, e que você passa a caminhar contra esse controle ou contra esse cronômetro, tentando ser Deus. E você chega a 20 anos e fala assim: peraí, eu ainda não sou Deus e já tenho 20 anos. E você chega com 30 anos e fala assim: peraí, eu ainda não sou Deus e já estou com 30 anos. E aquela pessoa que tem menos idade do que eu, já tem muito mais condição, poder, domínio, fama, sucesso do que eu. Ele já é mais Deus do que eu. E nessa corrida insana dessa vida, que nos desconecta de quem é Deus e que nos faz achar que nós somos Deus, essa corrida insana, quem morre com mais brinquedo ganhou o jogo. Quem morre com mais brinquedo? Eu estou falando a pessoas que estão vivendo a insanidade da ilusão de que podem ser Deus. Essa ilusão de que podemos ser Deus, ela precisa ser frustrada, decepcionada de uma vez por todas. Porque enquanto essa ilusão da divindade não for frustrada em nós, enquanto a ilusão da divindade não for frustrada em nós viveremos ansiosos por não conseguir e não alcançar aquilo que tanto almejamos e desejamos, que é ser Deus. É dominar, é exercer poder, é controlar, é acumular recursos e riquezas, é ser mais famoso que os outros. As solicitudes dessa vida. É sobre essas questões que Jesus está falando aqui, a ansiosa solicitude pela vida. E como nós não nunca alcançamos o patamar da divindade que almejamos, então nós não queremos morrer, e óbvio, nem eu quero morrer, e aqui não é uma ode à morte de maneira nenhuma, mas o que faz com que nós não saibamos lidar com a ideia da finitude, além de que ela não é natural ao ser humano que foi feito para ser eterno, é o fato de que nós não queremos morrer até que alcancemos, até que consigamos, até que conquistemos, até que possamos dizer: não há ninguém maior do que eu nessa vida e nessa terra. A gente não quer sair do jogo com menos brinquedos do que os outros. Jesus está dizendo assim: que ilusão, não é mesmo? Quantos de vocês, por mais ansiosos que sejam, podem adicionar um dia nessa vida que vocês vivem aqui? E nessa busca por sermos como Deus, nós começamos a colocar o nosso coração em coisas que não satisfazem o nosso coração. Nós começamos a ansiar por coisas que não são perenes. Nós começamos a ansiar por coisas que não nos respondem. E Jesus está rindo de nós ao dizer assim: por que vocês estão preocupados quanto ao que é a vez de comer ou beber? Vocês não confiam e não descansam no Deus que os criou?
E sabe por que vocês não confiam e não descansam no Deus que os criou? Porque vocês abandonaram esse Deus e fizeram de vocês mesmos os seus próprios deuses. Enquanto você viver na ilusão de que você é Deus, Deus não tem como ser soberano na sua vida, porque o seu eu ocupou esse espaço. Só há uma maneira de Deus ser Deus na sua vida, quando a ilusão da divindade for frustrada em você. Quando você parar na corrida dessa vida, de conquistar e acumular, e você se aquietar, e tomar consciência de que você não é Deus. Sabe por quê? Porque você que está aqui me assistindo agora, lutando pela divindade, você que está me assistindo agora lutando para ser Deus, porque lhe foi prometida pela serpente no Éden que você seria como Deus. Você que está lutando pela divindade sabe o quanto é cansativo ser Deus. Cansa tentar ser Deus. Destrói a gente. Faz a gente não ter paz para dormir. Faz a gente não cuidar da família. Faz a gente não desfrutar do amor dos nossos filhos. Faz a gente não desfrutar das coisas belas da vida e contemplar aquilo que pode nos dar um respiro do céu. Porque a gente está focado nos nossos castelinhos de areia na favela que vivemos. E estamos recusando passar as férias na praia porque não sabemos o que é a praia. Preferimos a ilusão do que a constatação de que não somos Deus. E Jesus está dizendo assim: quando vocês abandonam a ilusão da divindade e aceitam que Deus é Deus na sua vida, e note, ele está falando isso na sequência em que ele acusa Mamon. Lembra? Nos versos anteriores ao 25 ele está dizendo assim, olha o verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amará outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não tem como servir a Deus e ser um servo dos interesses do capital. Não tem como servir a Deus e ao mercado. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não combina, não se conecta. Quem você está servindo? E o que Jesus está dizendo é, os que servem Mamon, os que escolheram servir as riquezas, os que escolheram servir, andam ansiosos pelas coisas da vida, porque acham que são Deus. E só há um jeito de essa ansiedade ser definitivamente encerrada na sua vida, quando você aceitar que a riqueza, ou mesmo você, não é Deus, e deixar que Deus cuide das coisas. E aí Jesus vai dizer assim, vocês estão preocupados com o que é a vez de beber? Vejam os passarinhos. Os passarinhos que cantam na sua janela, os passarinhos agora, onde você está agora? Faz um silêncio. Talvez você esteja em São Paulo e não esteja ouvindo nenhum passarinho. Mas talvez alguns de vocês estejam ouvindo os passarinhos cantar nas árvores. Jesus está dizendo, olha bem para eles. Eles não estão preocupados com o que haverão de comer, porque eles sabem que Deus há de prover. E eles descansam e cantam, louvando esse Deus que cuida deles. Uau! Vocês estão preocupados com o que há vez de vestir, onde dormir? Olhem para os jardins. E você que, como eu, mora em São Paulo, como é difícil encontrar um belo jardim, não é mesmo? O problema nosso, de nós que moramos em São Paulo, é que a nossa vida, ela vive em torno daquilo que o homem construiu. E isso faz com que a gente tenha a impressão, mas não passa de uma impressão, de que o homem é muito poderoso e de que o homem é muito grande. Eu trabalhei por muito tempo na Avenida Paulista, seja quando eu estive no mercado ou quando eu fui pastor numa comunidade adventista que fica ali na Paulista. E você anda na Paulista e você vê aqueles prédios enormes. E você vê como o homem é grande. E você passa a ter a ilusão de que o homem é grande e poderoso, mas basta você descer aqui 40 minutos para Bertioga, ou para Santos, ou para o Guarujá, e você olhar para a imensidão do mar, ou para as montanhas, para você perceber quanto o homem é pequeno, irrisório. Jesus está chamando você a contemplar a criação e dizer assim, olha para os jardins, você consegue ver aquelas belas plantas, você consegue ver aquelas belas flores. Eu vou dizer para você que elas não se preocupam com o que haverão de vestir, porque Deus as vestiu, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, bom gosto
e fama, se vestiu como aquelas flores. Por que você está ansioso com as coisas daqui? Calma. Basta cada dia o seu mal. E quais são as ansiedades que mais nos vêm? E aí eu menciono um psicólogo chamado, eu quero pedir para o Lucas colocar aqui, para que a gente comente, mas recentemente eu lia um livro do Dr. Larry Crabb, e eu vou pedir para o Lucas colocar uma imagem para vocês aqui, já deve estar para vocês, e o Dr. Larry Crabb, que é um conselheiro e psicólogo, ele colocou e propôs no seu livro uma hierarquia de anseios, e ele vai chamar de hierarquia de anseios que os seres humanos carecem que sejam atendidos. E eu e você sofremos dessas carências. E na sua estrutura ele tipifica os anseios como anseios circunstanciais, que seriam os anseios mais superficiais, anseios críticos, que seriam as necessidades mais profundas, e os anseios cruciais, que seriam os anseios fundamentais. Uma síntese do seu pensamento, a gente poderia dizer que o homem busca satisfazer os seus anseios, destes mais superficiais, muito mais do que os seus anseios fundamentais. E aqui você está vendo um gráfico cebola, e você vê que num gráfico cebola, como todo gráfico cebola, as camadas mais externas do gráfico cebola são as menos importantes, e as camadas mais internas do gráfico cebola são as mais importantes. E na camada externa, segundo o Dr. Larry Crabb, no seu livro De Dentro para Fora, e eu recomendo a leitura desse livro, ele vai dizer que as demandas, ou as carências, ou os anseios circunstanciais, são os anseios relacionados ao consumo de bens materiais ou à busca por status. Olha só que curioso. Bom, você já viu a tela aí, não sei se ainda está a tela para você, mas eu vou pedir que voltem aqui para mim. Você olha o que o Dr. Larry Crabb está nos dizendo. Que no seu estudo, os anseios circunstanciais, que são aqueles mais buscados pelos seres humanos, eles têm que ver com a necessidade de bens de consumo, ou seja, necessidades materiais, e de necessidades de status, ou seja, de serem vistos como alguém importante, ou de terem algo mais do que serem algo. Ou seja, para aqueles que vivem com as angústias e os anseios circunstanciais, ter é mais importante do que ser. Você quer ter o carro do ano, você quer ter o emprego melhor, você quer ter a mais bela pessoa do seu lado, você quer ter o maior número de seguidores nas suas redes sociais, você está em busca disso, porque existem anseios em você que fazem com que você tente supri-los, essa falta, essa ausência de algo, com questões ou com carências circunstanciais. Acontece que quando você consegue, enfim, atender, segundo o Dr. Larry Crabb e outros mais, eu estaria bem acompanhado aqui ao tratar desse assunto, quando você consegue atender as suas demandas mais circunstanciais, você percebe que as suas carências e os seus anseios ainda não são supridos. Você continua tendo tudo o que você esperava de bem material e todo o status do mundo, e ainda assim você continua ansioso pelas coisas da vida. Você ainda continua carente, você ainda continua na falta, você ainda continua na busca por sentidos. E aí ele vai dizer que há alguns que têm atendidas as suas demandas circunstanciais, ou que vivem com carências circunstanciais, quando têm essas supridas, alguns outros vivem nos anseios e nas carências que ele chama de anseios críticos. O que seriam os anseios críticos? Os anseios críticos seriam os anseios por afetos e relacionamentos. Então há pessoas que são muito bem resolvidas com as questões materiais, mas vivem uma ausência e uma falta e uma carência enorme em relação às questões afetivas e aos relacionamentos. E essas pessoas geralmente se entregam sem qualquer pudor ou critério à busca insaciável por serem aceitas, por serem amadas, por serem compreendidas. Se jogam em relacionamentos fortuitos, muitas vezes meramente epidérmicos mesmo. E o Dr. Larry Crabb vai dizer que a única maneira de satisfazer plenamente os anseios do homem
não é atendendo às suas carências circunstanciais, e nem atendendo às suas carências críticas, mas atendendo às suas carências cruciais. E segundo o Dr. Larry Crabb, no seu livro De Dentro para Fora, as carências cruciais têm que ver com as carências espirituais da vida do homem. Uma vez satisfeitas as carências espirituais, aí então o homem deixa de ter anseios por coisas como relacionamentos e afetos, e deixa de ter anseio por questões materiais e de status. Ou seja, satisfeito o seu coração com os anseios cruciais, ele deixa de ter a carência dos anseios críticos e dos anseios circunstanciais. Uau! Quer resolver a sua ansiedade pelas coisas da vida? Para de correr atrás das questões circunstanciais, para de correr atrás das questões críticas e comece a dedicar tempo, esforço e o melhor da sua energia em busca de alimentar e satisfazer as suas carências espirituais, as suas carências cruciais. E eu preciso dar um exemplo disso, já que eu já contei minha história e não vou mais usar ilustrações pessoais. Como resolver o problema da ansiedade, da falta pelas coisas da vida? Não a comorbidade da saúde, não a patologia ansiedade. Esta você precisa de médico. Eu estou dizendo da ansiedade pelas coisas da vida, que o pecado colocou para nós, e que nós aceitamos em troca da ilusão de sermos como Deus. Como a gente resolve isso? Buscando satisfazer os nossos anseios cruciais. Quer um exemplo bíblico? Eu convido para você um último texto para lermos. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Olha como essa história ilustra isso que o Dr. Larry Crabb está dizendo. E aqui eu quero assumir e admitir que estou vindo a esse texto e essa história meramente para usar como ilustração para aquilo que estamos dizendo. Eu não estou vindo agora nesse texto, eu estou admitindo agora que não estou vindo a esse texto para uma análise exegética dele. Estou vindo, e nem teológica dele, estou vindo para usá-lo como uma ilustração. E a história diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido, capítulo 4, verso 1, ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Ele estava aqui sozinho, sem seus discípulos. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Aquela mulher estava em busca de satisfazer as suas necessidades circunstanciais. Aquela mulher, como eu e você, temos carências circunstanciais. Temos fome, temos sede, temos desejo de status, temos desejo de bens materiais, bens de consumo. Naquele momento, a história está nos dizendo que aquela mulher estava indo ao poço satisfazer as suas necessidades circunstanciais, mesmo que fossem vitais, mas ainda assim circunstanciais. Apesar de a sede ser uma necessidade vital, a necessidade da água, ainda assim ela é circunstancial. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pegues de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aqui a gente tem lições para outras mensagens. Não são estas as lições que quero tirar dessa história. Como disse, estou usando ela como ilustração. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Ou seja, mulher, se você soubesse com quem você está falando, não era eu que estava te pedindo água não, era você que estava me pedindo algo que lhe falta, mais do que as carências ou a água circunstancial, lhe falta algo crucial, e que você está buscando e não enxerga. Respondeu-lhe, verso 11, a mulher: Senhor,
Tu não tens nem como tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, você tem essa água viva? Ela ainda zomba de Jesus. Como assim você pode me ajudar de alguma maneira? Você não tem nem água para tirar nem balde para tirar a água do poço. És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Porque essa água supre uma necessidade circunstancial. Essa água, e a minha voz está indo, eu vou aproveitar para lhe fazer inveja com a minha água. Essa água que acabei de beber, não podia ter ilustração melhor nesse momento, né? Essa água que eu acabei de beber, ela supre o meu desejo circunstancial. Daqui a pouco eu volto a ter sede. E voltei de novo. Percebe? Ainda bem que tiraram o rótulo para a gente não fazer propaganda da Minalba aqui. Obrigado, viu, gente? Quem beber dessa água tornará a ter sede. Você está em busca de suprir seus anseios circunstanciais, mulher. Afirmou-lhe, ou melhor, verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo, eu tenho como suprir os seus anseios cruciais, e você está aqui tentando suprir seus anseios circunstanciais. Verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ou seja, eu quero ter essa fonte inesgotável, que supra minhas necessidades circunstanciais. Ela ainda não tinha entendido. Disse-lhe Jesus: vai, chama, pois, teu marido e vem cá. Uau, agora Jesus entra num outro campo. Agora Jesus como um mestre da psicologia, Jesus como um mestre do entendimento humano, Jesus como um mestre da arte da arte do encontro, do encontrar pessoas. Ele provoca a mulher a revelar os seus anseios mais profundos, que eram os seus anseios críticos. Aquela mulher que veio suprir seus anseios circunstanciais, agora ela é provocada a trazer à mente de que ela também está em busca de suprir necessidades críticas, ou seja, os afetos e os relacionamentos. Vai chamar teu marido. E a resposta dela você conhece. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso você disse com verdade. E olha que complicada a situação. Imagina a reputação dessa mulher que agora estava com Jesus. Jesus está dizendo assim: você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é teu marido, é marido de outra. E foi você que eu vim aqui para falar para os outros sobre mim. É você, mulher, que já teve 5 maridos e que vive com o marido de outra, é que eu escolhi para ser minha representante e anunciar o meu evangelho para os samaritanos. Eu não vim aqui recrutar o sacerdote da sua nação. Eu vim recrutar você para ser minha evangelista. Você que é tida na sociedade como promíscua. Você que não é aceita nos bancos da igreja, você que não é bem recebida, você que é olhada com um olhar de contradição, você que não basta dizer que é pecadora, porque as pessoas não querem só que você seja tida como pecadora, as pessoas querem te apedrejar. E é incrível como há pecados, e é incrível como há circunstâncias em que as pessoas crentes não se bastam em dizer que é pecado. Elas querem abominar e apedrejar aquele tipo de gente. Elas querem ir além. Elas não querem aceitar no seu convívio. Verso 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Enfim, ela identifica que aquele homem era diferente. Nossos pais, e aí, olha só, isso aqui é curioso, gente. Olha a pergunta que aquela mulher faz. Naquele momento ela descobre que ela está falando com Jesus. Agora me faz uma pergunta aqui, ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem a oportunidade de, andando pela rua, cruzar com Jesus. E diante de Jesus você tem a chance de fazer qualquer pergunta para Ele. Ele tem como te responder qualquer coisa.
Porque Ele criou todas as coisas. E sabe qual que era a questão que estava no coração daquela mulher? Olha qual era a questão que estava no coração daquela mulher. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Onde que tem que adorar, Senhor? Percebe a cultura religiosa daquela mulher? Ela está diante do Criador do universo e a dúvida que ela tem é: a gente tem que adorar na igreja ou em casa? Pode fechar a igreja na pandemia ou não? O que é a igreja? Sou eu ou é o CEP? Qual é a igreja verdadeira? Senhor, olha, aproveitando que eu te encontrei aqui, eu não quero saber sobre salvação, eu não quero saber sobre como foi que o Senhor escolheu nos salvar, eu não quero saber sobre redenção, eu não quero saber quando o Senhor vai voltar, eu não quero saber quem é o Senhor, eu não quero saber nada, eu só quero saber uma coisa, Senhor. Tira uma dúvida aqui, aproveitando que a gente se encontrou, Jesus. Tira uma dúvida aqui, qual que é a igreja verdadeira, Jesus? Para eu frequentar a igreja verdadeira. Olha as questões que estão no coração de uma pessoa contaminada por uma cultura religiosa tóxica. As questões dela é saber que eu quero voltar lá para minha casa e apontar o dedo para os meus vizinhos que são da outra religião e dizer: eu encontrei Jesus, ele falou que a minha era que estava certa, a tua está errada. É só como um parênteses isso aqui. Verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, essa tensão do já agora, mas não ainda. Vem a hora, mas já chegou. Essa tensão existe em todo o Evangelho. Vem a hora, mas já chegou. Já agora, mas não ainda. O reino de Deus está por vir, mas já chegou. Já está entre nós. É uma tensão teológica, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, nem no CEP, nem no monte, mas em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Aqui então Jesus se revela como Cristo, e é uma das poucas vezes que ele admite ser o Cristo nos evangelhos. E é curioso que as 3 vezes que ele faz fora de Jerusalém. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse nada. Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Percebe? Os discípulos chegaram e gerou estranheza. Que Jesus está falando com essa mulher que teve 5 maridos e agora vive com um homem que é marido de outra? Está errado esse Jesus aí, hein? Quantas barreiras Jesus quebrou nessa ocasião, não é mesmo? Esse era um encontro ilícito de Jesus. Jesus colocou sua reputação a perder nesse encontro. Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aí vem para o verso 39, olha que curioso. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Amém. Uma das mais importantes apóstolas, enviada a anunciar o Cristo. Uma das mais importantes evangelistas, narradas no Evangelho, é essa mulher, que teve 5 maridos e vivia com o marido da outra. Tem muitos ensinamentos dessa história. O primeiro, um deles é que Jesus não aponta o dedo para o pecado dela, porque para Jesus não importa quanto pecado há. A discussão de Jesus não é sobre o pecado, é sobre o que fazer com o pecador. Parabéns para você que sabe o que é pecado e o que não é pecado. Parabéns. Parabéns para você que aponta para o outro que ele é pecador ou não é pecador. Parabéns. Mas o interesse de Jesus não é esse. O interesse de Jesus é saber o que você está fazendo com o pecador. Aquela mulher tinha anseios, quando veio ao poço, circunstanciais, materiais, de status. Quando ela encontra Jesus, Jesus provoca ela a perceber que ela também vivia em busca dos seus anseios críticos, ou seja, ela era alguém rejeitada em busca de ser aceita. O que leva aquela mulher a ter tido 5 maridos e viver com o marido da outra?
Percebe? A preocupação de Jesus não está, por que essa mulher está pecando? Olha o tamanho do pecado dela, meu Deus do céu, tem que excluir essa mulher aqui do reino. Não, a preocupação de Jesus não é essa, a preocupação de Jesus é, o que aconteceu na vida dessa mulher, que levou ela a tomar esses caminhos desviantes? Por que ela está tentando suprir os seus anseios e as suas carências críticas? Será porque a religião fechou as portas para que ela satisfizesse os seus anseios cruciais? Será porque a igreja criou barreiras para que ela pudesse ter satisfeitas as suas carências cruciais e espirituais? Será porque foi dito para ela que ela não era aceita e digna de ter a sua vida espiritual desenvolvida e, portanto, uma vez não atendido os seus anseios espirituais, ela foi em busca de suprir os seus anseios circunstanciais e críticos? Aquela mulher como eu e você passava os seus dias indo ao poço buscando aquilo que lhe supria os seus anseios circunstanciais. Eu e você todos os dias acordamos em São Paulo, pegamos nosso carro, o trem ou o ônibus e entramos num êxodo na Marginal. E quando você cai ali na Marginal, você vê que é um êxodo de pessoas em busca do seu Deus. Diariamente o capital que está na Berrini, na Paulista ou na Faria Lima, no condado dos Faria Limers. Todos os dias nós vamos atrás de suprir as nossas carências circunstanciais, como aquela mulher ia ao poço todos os dias. Mas naquele dia ela teve um encontro. E esse encontro na cidade muda o rumo e as histórias. Uma vez que ela não conseguia se satisfazer apenas quando atendia às suas demandas circunstanciais, porque só resolver as questões circunstanciais não acalmam o seu coração, aí então ela ia tentar algo diferente também. Ela ainda continuava ansiosa, mesmo tendo satisfeito os seus anseios circunstanciais. E então ela ia em busca dos seus anseios críticos, ela ia em busca dos relacionamentos e dos afetos, das relações fortuitas. E imagina a história de vida daquela mulher, que já havia se relacionado com 5 homens. Nós não sabemos também as circunstâncias, e não podemos apenas tratar das questões relacionadas a ela. Que tipo de relações ela tinha com esses homens? Que tipo de homens possivelmente ou potencialmente abusivos eram estes? Ok? Isso precisa ser considerado também. Mas certo é que naquele momento é revelado àquela mulher que ela estava em busca dos seus anseios críticos e não estava satisfeita, porque ela já tinha tido 5 maridos e vivia com o marido de outra. Aí então Jesus fala para ela assim, olha, você acabou de encontrar aquele que pode te dar uma água que você não volta mais a ter sede. Sabe por quê? Porque em Cristo todas as buscas se encerram. Porque em Cristo todas as buscas se encerram. Eu não sei quais são as suas buscas, mas eu preciso te dizer, em Cristo todas as buscas se encerram. Ele é o único capaz de suprir as suas carências e ansiedades cruciais, espirituais. E uma vez satisfeitas as suas demandas cruciais, você vai ter cada vez menos carência pelas demandas críticas, a necessidade de ser aceito, a necessidade dos afetos e relacionamentos como dependentes dele, e também das suas buscas circunstanciais por bens de consumo e status. É tempo de você parar um pouco a sua corrida. Porque hoje você chegou no poço e encontrou Jesus. Hoje você foi atrás de atender suas demandas circunstanciais, mas se encontrou com aquele que pode suprir as suas demandas cruciais. Aquela mulher se tornou a maior evangelista em Samaria. Aquela mulher de 5 maridos e vivendo com o da outra. Aquela mulher que não seria bem-vinda aqui nesse banco possivelmente. Aquela mulher fez mais pelo Evangelho e por Cristo do que muitos de nós juntos, e talvez até que eu, e talvez não, inclusive eu. Percebe? Hoje é o dia de ter um encontro com aquele que pode satisfazer as suas ansiedades cruciais, e o meu desejo, a minha oração e a minha vontade, hoje, é que você saia dessa transmissão, ajoelhe onde você está e diga assim, Senhor, eu quero essa água, que quando eu beber eu não volte mais a ter sede.
E eu quero sair daqui e contar para todo mundo que eu encontrei a solução para as minhas ansiedades críticas e circunstanciais. Todas as buscas se encerram em Jesus. Hoje você está tendo mais uma oportunidade de um encontro com Ele. Deixe Ele ser Deus da sua vida. Aceite a água que Ele tem para lhe oferecer. E experimente o que é saciedade de fato nessa vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque no meio da miséria da nossa vida, o Senhor nos encontra com misericórdia. A solução para a miséria não é punição. A solução para a miséria é misericórdia. A solução para a miséria material, daqueles que não mais têm, é a misericórdia daqueles que ainda têm. A solução para a miséria espiritual não é a punição pelo erro cometido, mas a misericórdia daquele que é Salvador. A solução para a miséria moral não é a denúncia e a constatação da miserabilidade, mas a misericórdia daqueles que têm o seu coração conectados com os de Deus e também quer salvar. É o acolhimento, é a tolerância, é o entendimento. É a busca incessante por apresentar o Cristo que pode saciar. Senhor, todos os dias, como aquela mulher samaritana, nós estamos vivendo na solicitude da vida. Todos os dias a gente está preocupado com o que havemos de comer, beber, vestir. Todos os dias nós estamos indo atrás de solucionar as nossas carências circunstanciais, materiais e de status. Todos os dias nós vamos ao poço, Senhor, e voltamos para casa, e não voltamos satisfeitos com o que buscamos no poço. Insatisfeitos pela incapacidade dos bens materiais de consumo e o status de nos satisfazer de fato. Nós então vamos atrás de uma vida que tenta saciar nossos anseios críticos. Nós vamos atrás de uma vida de relacionamentos fortuitos. Nós vamos atrás de uma vida de dependência desses relacionamentos. E nessa dependência por relacionamentos, nós aceitamos o abuso, nós aceitamos a opressão, nós aceitamos a violência, porque nós temos uma necessidade, uma carência tão grande de afeto e de aceitação, que nós nos subordinamos, ó Pai, às situações que descaracterizam a nossa humanidade e que ferem o teu coração profundamente. Mas nessa manhã, Senhor, ao irmos ao poço, para buscar água circunstancial, nós mais uma vez tivemos a oportunidade de ter um encontro com aquele que é capaz de satisfazer as nossas ansiedades cruciais, aquele que tem uma água para nos dar, que quando bebermos, não voltaremos a ter sede. Senhor, que essas pessoas que estão assistindo possam crer que todas as buscas da vida delas, e eu não sei quais são as buscas e as carências e os anseios delas, mas eu sei quem pode satisfazê-los de fato. Todas as buscas se encerram em Jesus. E que haja um encontro com Ele nessa manhã, onde quer que essas pessoas estejam. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um feliz sábado para você.